Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema chamado Hipnose Regressiva Visita à Nave de Pesquisa Científica, parte 1. Contatos com raças extraterrenas. Dando uma prévia aqui desse vídeo. Nesse vídeo nós estaremos falando sobre uma experiência de hipnose regressiva. Temos uma playlist com este tema, sendo este o terceiro vídeo da série. Este vídeo estará dividido em duas partes, sendo essa a parte 1 e o próximo vídeo da sequência será a parte 2. Dividir em duas partes para não ficar tão longo. O relato se refere a uma experiência de hipnose regressiva que eu me submeti em conjunto com a minha irmã. Eu fiz o papel de paciente, ela fez o papel de hipnoterapeuta, sob a minha supervisão, já que ela não tinha nenhum conhecimento sobre este tema. Neste relato, eu conto a experiência de visita a uma nave de pesquisa científica, onde tive contato com um ser alienígena parecido com o louva-a-Deus, tive contato com seres aquáticos, com um laboratório de pesquisa científica e interagi com uma tecnologia holográfica baseada nos seres aquáticos, dentre outros detalhes que vi nessa visita. Na parte 4, seria a parte final, temos as conclusões e considerações finais. Introdução ao conteúdo. Essa é uma experiência de hipnose regressiva totalmente pessoal. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Contexto. Essa playlist foi separada exclusivamente para abordar experiências vindas da hipnose regressiva, que pode incluir contatos extrafísicos, com seres interdimensionais, de outras dimensões, claro, e também relatos de vida passadas, viagens no tempo e no espaço, dentre outras experiências típicas da hipnose regressiva. Então vamos lá. Isso daí, como eu sempre falo, esses daqui se trata do relato do meu diário, porque inclusive as experiências de hipnose eu também registro no meu diário, para também não esquecer os detalhes. Então, essa experiência se deu no dia 28 de janeiro de 2023, o início. Fiz a hipnose em conjunto com minha irmã, tive a seguinte experiência. Ela fez o papel de hipnoterapeuta e o papel de paciente, como eu havia relatado. Apesar de ela não ter conhecimento sobre isso, ela foi seguindo as minhas instruções. Primeiro fizemos um processo padrão de hipnose, usando técnicas de relaxamento, usando técnicas de visualização em espiral. Senti a necessidade de mais energia. Primeiro pedi para minha irmã colocar o dedo no meio da minha testa, aqui no chakra frontal, e depois pedi para ela colocar um cristal transparente no meio da minha testa. E conseguiu um bom resultado no transe. A parte de uso de cristal no chakra frontal se refere a terapias de cristais, que usa cristais para energização, transmutação de energia e também para cura. Então, na sequência usamos algumas técnicas de aprofundamento do transe, até que em dado momento uma figura começou a se materializar diante de mim. Então essa questão aí da parte de cristais não está totalmente relacionado com a parte de hipnose, apesar de que hipnose pode utilizar cristais, como objeto brilhante de fixação, ou pode ser um pingente, alguma coisa que tem algum brilho para poder ajudar na hipnose, mas essa outra parte aí de energização faz parte das práticas de terapias de cristais, que inclusive eu utilizo muito. Tenho bastante cristais e costumo utilizar eles, não como amuleto, coisa assim, mas como instrumentos de energização e transmutação de energia. Aí eu cheguei ali, em determinado momento que o transe foi se aprofundando, que o transe hipnótico foi se aprofundando, em um dado momento começou a surgir uma figura ali. Eu vi uma porta muito, muito grande, sei lá, de uns 2 a 3 metros de altura, e ela não tinha fechadura, uma porta preta, parecia ser um tipo de material metálico, e ela tinha uns desenhos, umas gravuras estilizadas ali, e ela não tinha uma fechadura, então seria uma porta que ela teria que abrir de alguma outra forma, não utilizando
algum tipo de chave ou coisa assim. Não, pelo menos, uma chave convencional. Chegando ao local, a primeira coisa que vi foi essa porta de ferro, toda trabalhada de alto a baixo, com vários desenhos, não tinha fechadura, nem maçaneta e nem chave. A minha irmã tentou me ajudar a abrir a porta, projetando uma chave e uma fechadura, mas não foi permitido. O que foi me dito pelo meu guardião é que a porta só se abriria depois que eu conseguisse entender, ver e entender aquela parte da nave. Depois disso, a porta se abriria automaticamente. Depois eu tive conversando sobre esse relato que aconteceu, né, naquele momento. Na realidade, depois conversamos, eu conversei com ela outro dia sobre isso, e ela me disse que viu uma chave na minha mão e que eu estava o tempo todo com ela. Mas ela não sabia que tipo de chave era aquela, pois não era uma chave comum. Então ela achou que aquela chave poderia ser usada para abrir aquela porta, o que não era o caso. Aí um dia ela assistiu um dos meus vídeos falando sobre a chave Enki, egípcia, também chamada chave da vida, e ela me disse que foi essa chave que ela havia visto, que eu estava segurando na sessão de hipnose. Ela é sensitiva, então conseguiu ver a realidade na qual eu estava, apesar de essa chave não ter aparecido para mim, apareceu para ela. Então essa chave Enki é muito conhecida e ela era muito associada exatamente a esse tipo de viagem, né? Viagem extrafísica, viagem interdimensional. Então para mim isso tem uma importância, porque ela não conhecia essa chave e ela me viu com essa chave na mão. Então para mim significa apenas de que eu tenho um livre passagem para poder transitar nessas dimensões, né? Então se eu não tivesse, eu não teria como transitar nelas. Então para mim essa chave representa esse passe, que é um tipo de permissão que me permite transitar em algumas dimensões específicas. Continuando aqui, criador de abelhas gigantes. Depois disso, olhei e vi que no local onde eu estava cheio de abelhas. Não era pequenas, era tipo uns 50 centímetros, abelhas gigantes. E a minha irmã pediu para lançar luz em cima delas e tentar falar com elas. E fiz isso, mas não respondiam. Depois percebi que era um tipo de criador ou incubadora de abelhas conscientes. Não me respondiam, pois eram bebês que haviam acabado de nascer. Então, nessa fase, né, quando qualquer ser, mesmo que seja racional, nasce, e ainda está nas primeiras fases de vida, não tem completa consciência das coisas ainda. Então, por isso que elas não me responderam. Depois olhei e vi que saíam uns canos de baixo para cima, subindo até o teto. Nas pontas havia como óvulos ou ovos dessas abelhas, e entendi que era um tipo de alimentador para aqueles ovos de abelhas que estavam nascendo. Então aqueles ovos, aqueles canos forneciam algum tipo de nutriente para aqueles ovos até que eles pudessem eclodir. Quando essas abelhas estiverem grandes, elas se tornarão seres racionais com formas diferentes das que estavam quando filhotes, né? Porque são seres sencientes, pelo que eu entendi. A minha irmã conseguiu visualizar pela intuição esses canos antes mesmo de eu começar a descrevê-los para ela. Ela estava totalmente sintonizada com aquela realidade. Quando cheguei diante daquela porta de ferro, eu ainda não sabia direito onde eu estava. Eu não sabia que era uma nave até aquele momento. Demorou um pouco para eu começar a ver as coisas ao redor. Inicialmente, vi a porta preta de ferro com vários desenhos estilizados. Nenhuma forma específica havia ali que eu pudesse discernir. Depois os desenhos da porta não tinham desenho que eu pudesse definir, eram formas, traços, linhas, coisas assim, círculos. Depois vi essas abelhas e o seu criador. Então, primeiramente, quando eu cheguei ali, eu não sabia direito onde é que eu estava, né? Então, vi a porta, depois vi as abelhas e depois vi esse criador. Só percebi onde eu estava quando olhei para o teto e vi que havia ali um vidro onde as abelhas se amontoavam. Como o vidro era transparente, dava para ver o espaço. Então, a partir dali, eu percebi que estava em uma nave espacial. Então, foi isso o que ocorreu. Continuando aqui, falando com o meu anfitrião. Depois, ao olhar para a esquerda, vi um louva-a-Deus gigante, que tinha uns 2 metros de altura no mínimo. E ele falou comigo e disse que era um cientista genético e trabalhava para povoar o universo com vida. Ele disse que não precisava de mãos semelhantes a humanas, pois controlava tudo através da frequência cerebral.
controlava robôs e várias máquinas relacionadas ao seu trabalho. Inicialmente eu achava que estava em um espaço pequeno, e a visão foi se ampliando, e esse pequeno espaço virou um laboratório gigantesco. Para quem estuda raças alienígenas, os seres racionais que possuem uma biologia baseada na derivação de insetos são chamados de insectoides. Alguns deles são seres positivos e alguns são seres negativos. Possui bastante variação. No caso deste louva-a-Deus, era um ser positivo. Eu podia sentir a sua áurea e a sua emanação de bondade o tempo inteiro, que eu estava ali com ele. Conhecendo o laboratório genético. O louva-a-Deus foi me mostrando o laboratório. Primeiro me mostrou umas lulas coloridas, e pelo jeito não eram conscientes, só serviam para fornecer material genético, que ele estava mesclando esse material com material dos insetos, fazendo experimentos genéticos. Vi também umas plantas, primeiro algo parecido com palmeira ou coqueiro, e depois encostado na parede da nave, havia no chão uma espécie de vaso quadrado, comprido, rente à parede, ali rente ao chão, de onde saíam esses galhos de árvores em forma de arco, emitiam um tipo de radiação positiva, e senti que era usado para a cura, esse tipo de planta aqui. Contato com os golfinhos. Depois ele falou que queria me mostrar os golfinhos, e vi 2 golfinhos que começaram a piar no tanque. Então a gente passou para uma outra área, tinha um tanque ali, e tinha um tanque de água, e tinha parecido com uma piscina de vidro transparente, alguma coisa assim. E a gente chegou ali perto e os golfinhos começaram a piar desenfreadamente no tanque, naquele tanque de água. E de frente daquele tanque havia uma tela que traduzia as palavras que aqueles golfinhos diziam, mas eram as palavras escritas que o louva-a-Deus entendia, mas eu não. Então os golfinhos piavam, e aí aquela tela, à medida que eles piavam, aquela tela aparecia letras ali, traduzindo aqueles piados para palavras, palavras que eram um tipo de hierógrafos, não dava para entender. Só havia hierógrafos na tela, que parecia uma tela de LCD, enquanto o louva-a-Deus traduzia, eram letras ou símbolos iniciáticos. Os golfinhos me falaram que trabalhavam comigo, que estavam muito felizes com o meu trabalho, e senti uma alegria muito grande, como se eu já os conhecesse. E eles disseram que sim, que já os conhecia, mesmo sem saber conscientemente, e que eles trabalhavam comigo. Então essa experiência foi muito interessante, porque eu não esperava realmente encontrar os golfinhos ali. E eu fiquei tão assim absorto ali naquela realidade, que eu fiquei bastante tempo ali junto com os golfinhos, e sentia, né, aquela sensação de tranquilidade, aquela emanação positiva, né? Então me sentia muito bem estar ali, e senti muita felicidade em ter tido contato com eles e de ter visto eles ali, conscientemente, né? Porque pelo jeito no meu inconsciente eu já conhecia eles, mas no meu consciente não. Continuando aqui, a minha irmã perguntou que trabalho era este que eu fazia com eles, ou que eles faziam comigo. Eles responderam que se nós soubéssemos cada repercussão que tem no universo inteiro, cada ação e atitude positiva nossa aqui na Terra, estaríamos chorando de alegria. Que cada ação boa que fazemos, por menor que seja, gera uma repercussão muito positiva em todo o universo, afetando não apenas a camada terrena, mas várias camadas de várias realidades diferentes por todo o universo. E no meu caso, quando mantenho minha mente positiva, eu influencio positivamente muita gente ao meu redor, sem mesmo perceber. Senti uma imensa alegria com os golfinhos, tanto que a minha irmã tentou me puxar para o outro lado. Ela tentou me convencer a sair dali e explorar outras partes da nave. E insisti em ficar ali um pouco com os golfinhos, pois eu sentia muita alegria e felicidade ali com eles, e sentia a mesma coisa da parte deles. E é muito interessante, porque eu estava tão absorto naquela realidade, que durante todo esse processo de hipnose durou mais ou menos umas 2 horas, né? E a sensação que eu tive era que passou uns 20 minutos. Né? Essa foi a minha percepção. Para mim, o tempo ali estava muito acelerado, mas na realidade a física terrena já tinha passado muito tempo. E a minha irmã queria que a gente fosse ver outras coisas, exatamente porque já tinha um bom tempo que a gente estava ali naquele processo de hipnose, né? E aí, só que, tipo,
eu não tava tendo noção do tempo, eu tava achando que tinha 20 minutos já no total, 10, 20 minutos, e na realidade eu tinha passado bem mais tempo do que isso. E aí eu fiquei mais um tempo ali com os golfinhos, né, desfrutando da presença deles e dessa felicidade, e aí depois eu passei para outra área. Continuando aqui, plantas e animais sendo preparados como sementes. Depois, o louva-a-Deus, me mostrou uma área de plantas. Vi várias flores azuis e uma luz azul-violeta emanando delas, né? E quando ele apagou a luz, vi várias luzes azuis e algumas outras verdes brilhando no escuro, muito bonito. A minha irmã também viu. Algumas dessas flores, ela viu antes mesmo de eu começar a relatar a ela. O louva-a-Deus me disse que essas plantas estavam sendo preparadas para ser usadas em um planeta com alta radiação. Ele falou que também tinha lulas e cobras sendo preparadas para este habitat. O objetivo seria essas plantas absorver a energia da radiação e transformar em energia positiva e alimento que ajudará o planeta a se tornar habitável e abrigar várias formas de vidas diferentes, inclusive animais. Então foi isso o que o louva-a-Deus me mostrou até aquele momento. Continuando aqui, o formato da nave. Minha irmã me falou para olhar o formato da nave, de que tipo era. Onde eu estava não dava para ver o formato da nave, pois eu teria que estar do lado de fora da nave para poder ver o formato dela. Eu estava do lado de dentro. Mas intuitivamente eu percebi que a nave era cilíndrica. E também percebi que externamente a nave parecia ser muito grande, mas internamente era gigantesca. Muito maior por dentro do que aparentava ser por fora. E isso daqui também é interessante, porque, pelo que eu entendi, existe algum tipo de tecnologia, porque esses seres que são muito evoluídos, que detêm essa tecnologia do espaço-tempo, e eles também detêm algum tipo de tecnologia que tem a ver com a área espacial, de tal forma que eles conseguem colocar em uma pequena área uma quantidade maior de coisas usando algum tipo de dilatação temporal. Isso faz com que uma nave aparentemente pequena por fora seja muito maior por dentro, por conta de que está sendo usado algum tipo de tecnologia de dilatação temporal que faz com que aquele espaço se amplie mais do que de fato ele é. Né? Obviamente uma parte daquele espaço não vai estar dentro daquela dimensão, vai estar em outra. Mas mesmo assim, devido a essas tecnologias, eles acabam confinando tudo no mesmo lugar, fazendo com que o espaço ele se expanda, né? Mas na realidade ele está se expandindo dentro de outras realidades, né? Porque obviamente dentro do espaço físico da dimensão, de uma dimensão, só vai caber aquela determinada quantidade de matéria, né? Mas aí através da dilatação temporal você faz com que aquele espaço fique maior. Então, pelo que eu percebi, eles usam muito esse tipo de tecnologia, tanto que quando eu acessei depois a gente vai falar um pouco sobre a porta, deu para perceber também que eles usaram um tipo de tecnologia, né, que tem a ver com essa expansão. Né, é uma tecnologia dimensional que tem a ver com a manipulação do espaço e do tempo, porque isso você pode usar tanto para projetar portais, né, quanto para poder expandir e fazer com que uma área se torne maior do que ela realmente é. Era uma nave de pesquisa científica com várias raças alienígenas que trabalhavam fazendo um trabalho de colonização dos planetas, povoando planetas desabitados, com espécies projetadas especificamente para se desenvolverem naquele habitat. Obviamente, para desenvolver as espécies, para poder habitar em um determinado planeta, eles tinham que estudar muito aquele sistema. Estudar o planeta, sua composição química, geológica, né? Toda a parte também atmosférica, ou a pressão barométrica da atmosfera, né? Para saber que tipo de ser poderia suportar a pressão que existia ali. Estudar, né, se era um planeta mais aquático, se era mais seco, se tinha muita radiação, se não tinha, se tinha mais de um Sol, se tinha outros planetas ao redor que
que podia exercer algum tipo de influência no eixo gravitacional do planeta, se o planeta tinha rotação, o grau de rotação, todas essas coisas aí influenciam na vida que habita naquele planeta. Então eles estudavam muito bem isso para poder projetar seres que se adaptassem 100% à realidade daquele planeta, que pudessem povoá-lo e ajudar a sustentar e desenvolver vida ali. Então, por isso que eles faziam todos esses estudos, né? Era um estudo tanto dentro do planeta, no qual eles estariam começando a trabalhar para poder gerar vida ali, quanto ao redor, né? O sistema solar, etc., as radiações, tudo eles estudavam para poder criar seres que fossem 100% aderentes e que pudessem subsistir e sobreviver àquela realidade daquele habitat, né? Nessa outra parte aqui, a minha irmã perguntou sobre a minha linhagem. Minha irmã perguntou se ele, o louva-a-Deus, era da minha linhagem. Ele riu e disse que não. E ela perguntou se ele poderia falar a minha linhagem. Ele também disse que não. Que isso seria me revelado em tempo oportuno e que ele era uma das muitas espécies com as quais eu trabalhava atualmente. Obviamente, em termos inconscientes, né? Porque eu não me recordo de nada disso, né? Isso foi conscientemente o primeiro contato que eu tive com um insectoide. Eu realmente não esperava, mas eu tive e eu percebi que ele era muito positivo, né? Então ele foi meu anfitrião ali na nave de pesquisa científica, mas não me recordo de ter tido conscientemente nenhum contato com uma raça desse tipo, né? Mas foi uma boa experiência de qualquer forma. Continuando aqui, acessando a porta de ferro. Depois disso, saí em uma porta e percebi que, na realidade, que era a mesma porta anterior, e é um pouco meio confuso isso, tá? Pois tem duas portas em dois lugares diferentes, mas que, na realidade, é a mesma porta que conduz ao mesmo lugar, né? Isso parece ser um pouco bizarro, mas isso tem a ver com portais, com dilatação do espaço e do tempo, né? São duas portas semelhantes, mas ligadas no mesmo portal que conduz ao mesmo lugar. Ambas as portas. Assim que me aproximei da porta, ela abriu automaticamente e passei por uma espécie de corredor. Senti que havia robôs, androides, com armas na mão. Mas não me foi permitido vê-los, né? Eles são a segurança da nave e, obviamente, eles estavam fazendo a proteção e a escolta ali. Fui andando até sair na porta do comandante, na ponte do comandante, que é o lugar onde o comandante fica, e de onde ele controla a nave toda, né? Eu não vi o comandante e não sei quem era, nem de que raça é, né? No caso, já tive uma experiência com o Comando Ashtar, mas aqui eu não sei, provavelmente devia ser uma das naves associadas, porque o Comando Ashtar é muito grande e tem várias raças alienígenas diferentes associadas ao Comando Ashtar, mas ali não me foi permitido saber quem era o comandante da nave, quem é que dirigia, foi me permitido apenas saber que existia esse anfitrião, o louva-a-Deus, que fazia parte dessa nave de pesquisa científica, e eu vi mais uma outra raça lá. Um pouco mais na frente eu vou falar. E que existia outras raças, mas eu não pude, nesse momento, nessa primeira visita, não tive interação diretamente com eles, apenas com o louva-a-Deus, né, com essa raça insectoide. Acessando o comando central da nave. Vi que existia vários seres diferentes ali, mas não conseguia vê-los. Falei para minha irmã conduzir e direcionar que o anfitrião viesse me atender. E o mesmo louva-a-Deus apareceu diante de mim e se dispôs a me atender. Porque depois que eu atravessei o portal, o louva-a-Deus ficou para trás. Ele ficou naquele laboratório e eu atravessei. Aquela porta se abriu, eu atravessei. Aquela porta de ferro abriu. Eu atravessei para o outro lado, por um corredor, e o louva-a-Deus ficou. E aí, na hora que a minha irmã pediu para um anfitrião vir me acompanhar, porque eu cheguei lá e eu não vi ninguém. Eu senti a presença de todos os tripulantes que estavam ali na ponte da nave, ali na área central, mas não me foi permitido vê-los, então alguém precisava me receber. E aí o louva-a-Deus apareceu de novo para me receber ali. Continuando, o louva-a-Deus apareceu ali, se dispôs a me atender, e estava diante de mim um imenso vidro transparente que mostrava o espaço, que era o lugar onde estava o comando central da nave. Então eu via um vidro ali na frente e conseguia ver o espaço. Era um vidro enorme e
que era transparente, que dava para ver, né, a frente da nave, que dava para ver o espaço sideral à frente. Olhei para ver o painel da nave, então eu esperei olhar assim para baixo, ver o painel e ver um monte de botões, etc, alguma coisa do tipo. E quando eu olhei, não vi nada, eu vi um painel, olhei para ver o painel da nave e tudo que vi foi uma bancada de vidro preto, contornando a parede frontal da nave, logo abaixo do visor transparente da nave. Então tinha o visor da nave assim, e na parte de baixo tinha uma bancada de vidro preto que contornava aquele visor inteiro, né, acompanhando o visor da nave na parte de baixo. E eu esperava, na hora que eu olhei, que eu vi um monte de botão de controles, ou mancha, alguma coisa assim, que seria usado para controlar a nave, mas não vi isso. Eu vi um vidro preto, né? E aquele vidro preto, basicamente, pelo que eu entendi, era o painel de controle da nave, que na maior parte quando não estava sendo usado, ele parecia ser um vidro inerte, mas à medida que o comandante ou outros seres que trabalhavam ali na nave começavam a interagir com aquele vidro, ele começava a responder, né, e permitia essa interação com a nave, permitindo controlar a nave de alguma forma. Vamos lá. Acessando tecnologia holográfica baseada em líquido. A parte de como é que essa nave era controlada usando essa mesa, eu não sei exatamente, porque não foi me mostrado como era que controlava essa nave, quais são os comandos. Pelo que eu entendi, era uma tecnologia totalmente mental, então você interagia com aquele painel ali mentalmente e através do toque, né? E aí a mesa ia te respondendo, mas era uma tecnologia holográfica, então obviamente você usava aquela holografia também para poder controlar a nave de alguma forma, tá? Mas essa parte de controle da nave, para onde a nave vai, quanto tempo ela vai viajar, etc., a trajetória, ou outros mecanismos específicos de controle da nave, eu não vi direito. O único outro mecanismo que eu vi, além desse de holografia, é um mecanismo de ataque de defesa, que eu vou falar no vídeo 2. Tá? Isso eu vi. Todos os detalhes de como é que funcionava, de como é que ele se defendia, como é que ele atacava, etc. Eu vi todos os detalhes de como funciona. Agora, essa parte aqui do controle da nave, a direção ou o mapa estelar, como é que a nave fazia para se guiar pelo tempo, pelo espaço, através, provavelmente, de buracos de minhoca, ou coisa assim, que na realidade, pelo que eu entendi, não poderia ser considerado um buraco de minhoca, mas pelo que eu entendi, não é exatamente isso, é um tipo de rede energética que existe em toda a galáxia, em todas as galáxias, que interliga todos os planetas um com os outros. Existem microfios de energia de filamentos invisíveis que liga todos os pontos no espaço. E existe uma tecnologia na qual é possível você se minimizar ao nível quântico, entrar nesses fios energéticos, se teletransportar como se estivesse passando por um duto ou um buraco de minhoca. Você passa em alta velocidade por dentro desses dutos, e quando você chega ao seu destino, você volta ao seu tamanho normal. Você sai de dentro daquele duto e volta ao seu tamanho normal. Então, basicamente, é uma tecnologia que transforma o ser ou a nave ao nível quântico e subatômico, puxa ele para dentro desses canos energéticos, transita ele por essa malha magnética, e depois, quando ele chega ao seu destino, ele volta ao seu tamanho, sai de dentro da rede e volta ao seu tamanho normal. Né? Então, o que seria mais próximo do conceito humano seria os buracos de minhoca, mas não é exatamente isso, porque os buracos de minhoca, eles falam que ligam uma posição à outra, mas não é uma rede, é só um atalho entre um lugar e outro, entre um ponto e outro do universo. É como se fosse só um caminho, não é uma malha, não é uma rede, não interliga tudo e todos em todos os lugares. E essa malha magnética não, ela interliga tudo e todos em todos os pontos de todos os universos. Então, se você conhece bem a malha magnética, você pode simplesmente transitar pelo universo e conseguir chegar rapidamente em qualquer lugar. Então, essa parte da malha magnética eu já tenho tido várias experiências com ela, vários contatos. Inclusive, tive uma experiência onde eu vi a malha magnética por dentro e por fora, como é que ela é revestida, os mecanismos
como é que ela funciona, mecanismo de reparação energético, mecanismo de segurança, os amortecedores cinéticos que tem dentro dela, que mantém a matéria no centro para não tocar nas paredes, porque poderia desintegrar a nave que estivesse transitando ali dentro. Então isso daí eu vi em detalhes, como é que funciona essa rede, que por dentro, quando você está por fora, você não consegue enxergar ela porque ela é subatômica, mas quando você entra dentro dela, ela se torna do tamanho do seu corpo ou do tamanho da sua nave, não importa o tamanho da nave que é. Quando você está por dentro dela, você não se vê como se você estivesse pequeno, você vê como se um túnel gigantesco estivesse ao seu redor, né? E aí vem tem a ver com essas tecnologias de dilatação temporal, do tempo e do espaço, que é a mesma tecnologia que eles usaram nessa nave aqui, né? Fazendo com que lugares menores se tornem maiores, lugares maiores se tornar menor, não vi, mas obviamente a tecnologia permite, né? Se você consegue transformar um lugar menor em maior, você também consegue fazer o inverso, transformar um lugar maior em menor. E aí tem a ver com essa tecnologia da malha magnética, quando você transforma seres e coisas transitando em um estado menor em um estado maior, né? Quando você está lá dentro, você enxerga como se você estivesse dentro de um túnel grande, e quando você está de fora, você simplesmente não consegue enxergar ele porque ele é subatômico e invisível a olho nu, né? Então essa parte da malha magnética eu já tenho tido bastante contato e experiência com ela. Mas continuando aqui, acessando tecnologias holográficas baseadas em líquido. Ao tocar naquele vidro negro, ele respondia, então eu toquei ali, ele respondia ao toque. Eu toquei com 5 dedos da mão direita, fazendo um movimento como se estivesse tocando piano. E a cada toque via como se fosse tinta colorida respondendo ao toque. Era uma cor para cada dedo. Não apenas via a cor da tinta, mas sentia também sua textura, mas ela não me molhava e ao mesmo tempo era absorvida por aquela mesa de vidro preto. Eu sentia a textura da tinta e sentia também a temperatura muito fria da tinta, né? Mas ela não grudava no meu dedo, não. Continuando. Achei interessante. Depois me foi explicado o que era aquilo. Era uma tecnologia holográfica que substituía, por exemplo, uma tela de computador. Eles deram um exemplo de uso quando essa nave está se comunicando com outra nave, surge uma holografia do C, que está do outro lado. Essa holografia surge em cima da mesa de vidro preta, com cerca de 50 centímetros de altura, e é uma réplica perfeita do C que está do outro lado. É replicado com perfeição tudo, características físicas, portes, semblante, roupas, acessórios. E surge como uma holografia quase viva, ela se parece sólida e real. Mas quando você toca nela, você percebe que é tinta. E ao tocar naquela holografia, ela se desfaz parcialmente no ponto tocado. E se remonta de novo, quando você tira a mão. O exemplo que foi dado foi o da bexiga cheia de água. Quando você aperta a bexiga, ela se contrai. O balão se contrai e afunda também. Mas depois volta ao seu estado original quando a pessoa para de apertá-lo. O interessante foi que eu tocava na tinta da holografia, as imagens se desfaziam um pouco no ponto tocado e voltava ao estado original. Mas a tinta não molhava a minha mão e não grudava ou tingia a minha mão. Mas eu sentia a textura e a frieza da tinta, mas ela não grudava na minha mão. Não apenas me foi explicado, mas também me mostrado a holografia e eu interagi com ela, né? Foi me mostrado um exemplo ali e eu consegui interagir com ela. E me foi explicado que era uma tecnologia que tinha uma fina camada de proteção transparente e flexível ao redor da holografia, mantendo a tinta dentro de sua própria camada de realidade ou dentro da sua própria bolha energética. Pelo que eu entendi, essa tecnologia pode ser usada tanto para a comunicação e mostrar a holografia dos participantes, quanto para rodar vídeos ou coisas do gênero. E me foi dito que essa tecnologia foi concedida para aquela nave pela equipe dos golfinhos que estavam alocados naquela nave. E achei muito interessante. Ou seja, era uma tecnologia dos seres aquáticos. Minha irmã viu também a tecnologia do tinta pela intuição, à medida que eu descrevia para ela. Então, essa parte aqui foi muito interessante, essas tecnologias aqui, porque é uma coisa também que eu não imaginaria que eu veria nessa nave. Então foi algo bem interessante, bem específico também.
e eu pude interagir com essa tecnologia, eu pude experienciar ela, né? E eu achei bem legal. Então, partindo aqui para a conclusão, essa foi a primeira experiência que eu tive desse tipo, e confesso que gostei muito, aprendi bastante coisa com ela. Então, esse tipo de tecnologia, esse tipo de experiência baseado no caso de hipnose regressiva, ter contato com outros seres de outras dimensões utilizando essa técnica, eu ainda não havia experimentado eu mesmo, né? Já tive muitas experiências, inclusive relato nos meus vídeos, mas baseado nas técnicas de projeção astral e de bilocação. Então essa foi uma experiência de hipnose regressiva, né? Foi muito bom, né? Eu precisei de alguém ali para mim dar um auxílio, né? E a minha irmã serviu como esse canal, como esse instrumento para poder me auxiliar nisso, né? E foi uma experiência muito legal mesmo. E a hipnose regressiva, quando bem administrada, pode se tornar um excelente instrumento para a expansão da consciência, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu aprendi muito nesse relato, comparando a experiência de hipnose com a experiência de bilocação, né? O que tem de diferente é que você precisa de um assistente, no caso ali é o hipnólogo, ele serve como um ponto de apoio e de suporte para você ir mais profundo nessas realidades de projeção, né? É muito semelhante à projeção astral. Você tem consciência de tudo que acontece, você vê, você interage com todas essas realidades, mas eu percebi que é mais profundo, um pouco mais profundo, né? Você chega bem no limiar do inconsciente, mas você não fica inconsciente, você está consciente de tudo, e o fato de ter outra pessoa te assessorando te mantém mais consciente, porque se você estiver sozinha em um nível muito profundo de viagem, você poderia entrar num estado de inconsciência ou de sono e poderia perder essas informações. Provavelmente se eu estivesse sozinho fazendo esse tipo de trabalho, mesmo usando a auto-hipnose para poder fazer um tipo de viagem astral, em um determinado nível eu entraria no inconsciente e dormiria, ou mesmo que eu vivesse alguma experiência, eu não conseguiria relembrar depois. Então, o fato de ter uma outra pessoa te ajudando te mantém um nível de aterramento alto. Isso faz com que, ao mesmo tempo que você consiga viajar muito profundamente no inconsciente e no tempo e no espaço, você consiga manter o aterramento aqui na Terra e não perca as suas memórias. Porque viajar, todos nós viajamos. A questão toda é relembrar dessas experiências, né? O que acontece muitas vezes que nós estamos muito aqui na matéria, e quando a gente vai para uma outra dimensão muito profunda, né, essas são realidades muito diferentes e a gente não consegue recuperar as informações muitas vezes. Então, ter esse suporte de um hipnólogo, hipnoterapeuta, nos auxilia a recuperar mais facilmente essas memórias e essas experiências, né, de projeção astral de uma forma muito mais profunda. Ela é muito parecida com bilocação, né? Eu tenho consciência das duas realidades, tanto da terrena quanto da que eu estou vivendo ali. Consigo interagir com todas elas e obtenho uma fluidez muito grande em relação a tudo o que eu vivo. A maioria das coisas você interage ali com os seres de forma telepática, né? Muito comum, né? Mas o que eu percebi é que dá para você ir muito mais profundo na experiência e ter muito mais detalhes, né? O que ocorre comigo é que na maioria das projeções astrais que eu fiz, ocorreu uma dilatação temporal inversa. Como? Tipo, às vezes eu estou ali só 15 minutos ou 20 minutos, eu recebo uma carga de informação muito grande. Já teve vídeos que eu fiz de 1 hora e que eu fiquei tipo 10 minutos só na projeção. Então eu percebo que eu não consigo, na projeção astral, eu não consigo ficar muito tempo quando eu estou fazendo sozinho. Eu não consigo ficar muito tempo. Então, o pouco tempo que eu estou ali, eu recebo uma carga de dados extremamente elevada. Então, eu tenho que ir lá e anotar tudo. E é muita informação mesmo que eu recebo em pouco tempo. E já na hipnose regressiva, como eu tenho um assistente ali para me apoiar e para me ajudar a aterrar e para impedir com que eu entre em estado de inconsciência, isso faz com que eu fique muito mais tempo ali do outro lado, né, nessa outra realidade, sem entrar no sono, no inconsciente,
e sem esquecer da experiência. Então ela tem essas vantagens, né, que são vantagens muito boas, né. E claro que tem que ser uma pessoa muito sintonizada com você para poder obter esse mesmo resultado. A minha irmã é muito sintonizada comigo, a gente tem um padrão mental muito semelhante, então isso ajuda bastante, né, porque senão a outra pessoa acaba te bloqueando. Se for alguém muito diferente do seu padrão de pensamento, de crença, pode acabar te bloqueando ou impedindo você ir muito além, né, ou experimentar coisas muito mais profundas, né. Então esse foi o relato que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade, tem a parte 2 desse relato, que eu vou estar continuando ele, e que seria a parte final, né, porque esse vídeo foi dividido em 2 partes, tá bom? Agradeço a todos que estiveram aqui nos acompanhando, e os que desejarem contribuir com o canal tem aí o Pix e os infoprodutos. Que Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz, até a próxima, tchau!